lembro como se fosse hoje, quando a gente abria as lojas, a gente abria e fechava todos os dias as lojas, os dois juntos. O Paulinho, a maior parte das vezes, também estava junto. Só que assim, a gente não tinha muitos funcionários, então a gente fazia tudo e com muito orgulho, porque imagina, tipo, uma conquista, né, que a gente estava tendo de conseguir montar nossa própria empresa, e que nesse período, no primeiro ano que a gente abriu a Belucci, no estudo e da época e tudo, a gente morava no apartamento da minha mãe e dividia minha cama de solteiro. Então, assim, a gente dividia uma porta de guarda-roupa na minha cama de solteira, É, na casa da minha mãe, porque tudo que era, assim, a gente não tinha condições de pagar um aluguel ainda. Então, tudo era voltado para a o Belucci, investimento. para o investimento da Belucci. Depois, com o trabalho dos tecidos, os tecidos era o que a gente usava, digamos assim, para a nossa vida, pagar o aluguel, as nossas coisas. Depois a gente se mudou para um apartamento. E tudo que era para a Belucci era para a Belucci, né? E quando a gente chegava para a abertura da loja, tinha uns flanelinhos que ficavam assim na rua, aí ficavam assim sem entender. Mas, tipo assim, eles não entendiam por que eu tava lavando a calçada. Eles ficavam achando que era do meu pai, que era um negócio que era dos nossos pais, né? E os pais botaram a gente para ficar lá. Eu falei, aí, enfim, eles não entendiam por que eu tinha que lavar a calçada. E aí eu acho que uma coisa incrível assim que aconteceu na Belucci foi o fato de os nossos clientes, eles sempre terem visto a nossa presença diária ali, limpando o chão, colhendo lixo, estando no caixa, estando no atendimento, estando na produção, assim, por muitos anos, eles viram a gente assim, e a gente teve o privilégio de estar em primeira linha, porque para mim isso é um privilégio. Depois, com o crescimento das lojas, a gente teve que começar a se dividir, teve que montar o escritório em cima e tal. Mas voltando para a sua pergunta, né? Porque a pergunta foi como é que a gente conseguiu dividir as tarefas, né? Dentro da atividade. Eu tenho muito bem claro, inclusive o dia, assim, como foi que aconteceu. A gente estava começando a se bicar sobre algumas decisões, não era exatamente sobre decisões, sobre coisas da logística do dia a dia, na parte, Nas rotinas, nas né? rotinas do dia a dia. E aí, assim, a gente estava começando a se incomodar com esses pitacos, vamos dizer assim, sobre alguma coisa e outra. E aí eu falei, olha, eu acho que a gente precisa definir claramente os setores aqui. Então, obviamente, a gente se consulta em todas as decisões a serem tomadas, mas eu fico definitivamente mais voltado para a parte da comunicação, do marketing, das negociações, porque mesmo o André sendo 100% financeiro, a parte de negociação eu tô à frente, concorda? Eita! Não sei, eu acho que eu tô mais à Negociação frente. que você fala é a parte de compras? Não, na parte de negociação de tratativa mesmo. Por exemplo, vamos fechar uma loja, vamos negociar valores. Ah, tá. Negociação de valores, Expansão. fica mais, eu acho que fica mais comigo, mas a parte tipo de definir tudo isso, Orçamento, planejamento financeiro e produção com você, né? É, exatamente. exato. Tá. E a produção ainda é dependente de ti ou tem mais gente que te auxilia hoje? Porque, Tem, porque assim, o negócio de vocês, eu não sei, até isso é uma boa, boa ideia. Eu nunca perguntei isso para as meninas que já passaram aqui. A receita, como é que tu faz? Os funcionários, entrega a receita para os funcionários fazerem? Que, sim, sim, mas tem um contrato de confidencialidade que eu fiz na época com meus funcionários, só alguns dos funcionários. Tem só os hoje, que têm acesso. só até que são mais antigos, que têm Uhum. mais experiência, que conseguem entrar na produção. Aham. E obviamente todas as receitas de inovar, fazer coisas novas, sempre passa por mim. Certo. O que é que a gente faz na nossa loja, na nossa empresa, sempre a gente que nunca nos pedimos experiência para as pessoas entrarem, para tentar a gente treinar, porque sendo um produto muito diferente do que encontrava no mercado, então a gente, na verdade, a gente queria sem experiência, para não ter aqueles erros ou aquelas coisas que eram bem diferentes, não, do que iam bem na nossa produção ou no nosso atendimento, que seja. Então, hoje, os funcionários que estão lá dentro,
os mais antigos, são funcionários que se formaram lá, não teve nenhuma experiência gastronômica anterior, não, nenhuma. E hoje a gente tem funcionários bem antigos lá dentro e que cresceram conosco e hoje eles têm um contrato de confidencialidade para trabalhar com as receitas que eu fiz na época, que faço diariamente hoje não mais, mas eu faço em um mês acontece de fazer 2, 3, 4 experimentos novos, pode acontecer. Aconteceu de tu pensar numa receita e achar que essa receita vai bombar e não bombou? Muito, especialmente com a fruta. Foi? Sim. O mundo da fruta, no mundo do sorvete, é um mundo fantástico, especialmente no Brasil. Mas as vendas de sorvete de fruta é muito inferior do que um sorvete de creme,